Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje, mais um vídeo da série Analisar é Fundamental. Então, como eu havia prometido, hoje a gente vai falar sobre a DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Se você não viu o vídeo anterior que eu falo de balanço patrimonial, ele está aqui no card. Não deixa de assistir que vale a pena esse encadeamento, ok? Se você gosta do conteúdo do canal aqui ajudar, você pode fazer 3 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, marcar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Segundo, deixar seu comentário dizendo o que está achando do vídeo, o que está achando do canal e mande sugestão com temas para que eu possa desenvolver aqui, beleza? E o terceiro e último é, deixe seu like. Isso me ajuda bastante, não custa nada para você, aumenta a visibilidade do meu canal e eu consigo levar essa informação para mais pessoas. A gente pode fazer a nossa parte espalhando a informação de qualidade, ajudando as pessoas, não é mesmo? Vamos lá então? Então, no último vídeo nós falamos sobre balanço patrimonial, agora nós vamos falar sobre DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, que também é um documento contábil. Relembrando, como eu falei no primeiro vídeo, eu não sou contador, então eu não quero ter a pretensão de ser extremamente técnico, eu nem tenho conhecimento para isso. Meu conhecimento de contabilidade é voltado para o investimento. Eu aprendo aquilo que me dá a ferramenta para eu poder analisar a empresa. Só isso. Então, os contadores ou os especialistas me desculpem, algum deslize técnico, mas eu tento passar aqui de uma forma bem didática e eu acho que para quem está na mesma situação que eu, essa pessoa consiga entender da mesma forma que eu entendi. Beleza? Na empresa, você pode ter 2 resultados. Pode ter lucro ou prejuízo. Claro, alguém pode estar falando, mas e se for nulo? Beleza, é nulo. Se não deu lucro nem prejuízo, resultado é nulo. Mas legal. O normal é você ter lucro ou prejuízo. Então o que quer dizer? Demonstrativo de resultado do exercício. Exercício nada mais é do que um período de tempo. Pode ser um mês, um trimestre, um ano, 6 meses. Isso é um exercício. Ele tem um início num determinado ponto e termina no outro determinado ponto. Então, e nesse período aqui, isto é o exercício. Então, aqui a gente vai apurar o resultado, lucro ou prejuízo, num espaço de tempo. Simples assim. Uma dica que eu vi de um professor de contabilidade falando, que eu achei muito legal, ele pensando o seguinte: cara, o que é o propósito de uma empresa? Gerar lucro. Então, seria muito legal se você começasse de trás para frente, né? Final de tudo, é lucro e prejuízo. Beleza. Como é que eu chego até lá? Lembra que uma empresa, ela pode ter produto, serviço ou mercadoria. São esses 3 aqui. E tudo isso aqui é para vender. Quando você vende, você tem faturamento. De novo, não quero ser o contador aqui, mas é uma diferença que eu achei importante de um professor, ele dizendo o seguinte, que existe um imposto por dentro e imposto por fora. E que um erro comum é as pessoas misturarem o faturamento com receita bruta. Não vou entrar no detalhe aqui do que é imposto por dentro e imposto por fora, mas no faturamento, dependendo do tipo de empresa que você tem que descontar o IPI, que é o imposto, e aí sim você começa com a receita bruta. Entendeu? Então, não misturar faturamento com receita. Ele tem esse impostozinho que você tem que retirar primeiro. Ok? No final das contas, então, o que a gente quer na DRE? Outra coisa que eu tenho amigos paulistas e eu não sei se todo mundo sabe, eu sou de Brasília, então aqui em Brasília a gente fala A, E, I, O, U. Então é DRE, isso mesmo, DRE. DRE fica muito esquisito aqui em Brasília, mas toda vez que eu falar DRE, entendam DRE, tá bom? Então, na DRE, o que a gente quer apurar? A gente tem as receitas, ou seja, aquilo que entra de grana para a empresa, recurso. A gente tem custos e despesas no meio do caminho e no final das contas a gente tem lucro ou prejuízo. Tá? Se os custos e despesas forem maiores do que as receitas, então eu vou ter prejuízo. Se eles forem menores, então eu vou ter lucro. Uma pergunta para você pensar. Você sabe qual a diferença de custo e despesa? Isso é importante para você entender a lógica da construção da DRE. Outra coisa que
eu falei no balanço patrimonial e quero reforçar aqui, eu não quero entrar nas contas, eu quero que você entenda a lógica da construção da DRE. É isso que é importante para nós investidores, mesmo porque nós como investidores, a gente já recebe a DRE pronta. A gente precisa saber onde está a informação para a gente retirar o que a gente precisa. É isso. Você precisa entender a lógica disso para você saber analisar um documento contábil. Beleza? Para o nosso propósito de investidor, é isso aí. Para quem quiser se aprofundar, sempre é ótimo. Estudar é ótimo. Então, mete a cara. Então, ok. Custo e despesa. Qual a diferença? Aqui a gente tem o seguinte. Custo é aquilo que está relacionado com a atividade fim da empresa. Por exemplo, um produto que eu venda na minha empresa, toda vez que eu vou fazer esse produto, eu tenho algum gasto. Vamos supor que eu consumo energia elétrica para produzir sapato. Então, quanto mais eu produzir sapato, quanto mais eu vender sapato, eu preciso produzir mais sapato. Esse gasto, por exemplo, de energia elétrica, ele está ligado à minha atividade fim da empresa, não está? Então, ele é custo. E a despesa? A despesa é aquilo que não está ligado diretamente à atividade fim da empresa. Por exemplo, você tem um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade da sua empresa. Se você aumenta a sua produção, você vai aumentar o que você paga para a contabilidade? Não. Entendeu? Então, quando não tem relação com a atividade fim da empresa, isso é despesa. Entenderam? Toda vez que aumentar as minhas vendas, eu aumento a minha produção, então eu aumento o custo. Então, o custo, ele sempre sobe quando eu aumento a minha produção. E, consequentemente, eu vendo mais. E as despesas não. Eu posso até diminuir. A empresa está sempre buscando eficiência. Ela reduz despesa e aumenta o faturamento. É isso aí. Beleza? Acho que entenderam, né? Então agora a gente entra no documento efetivamente. Antes disso, deixa no comentário se você está entendendo, se está legal a didática, se está sendo claro, se você consegue enxergar a DRE desses passos. Ok? Ou seja, da receita até o lucro. Próximo passo é a DRE em si. Vamos lá. A parte mais superior aqui, a gente tem a receita operacional bruta. Da receita operacional bruta, que é ali toda a grana que você tem, você vai fazer deduções, né? Você vai tirar deduções e tirar impostos. Deduções sobre vendas, que seriam devoluções, descontos ou qualquer outra coisa que influencie nas suas vendas ali. Né? Vamos supor, você vendeu um negócio, alguém devolveu, isso vai ter que ser tirado aqui. Porque você já tinha lançado isso no seu documento contábil. Tá? Os impostos sobre as vendas, né? Que são os CMS, PIS, COFINS, etc. Tirando isso, você chegou na sua receita operacional líquida. Ok. Chegando na receita operacional líquida, você tem agora o custo da mercadoria vendida, né? E aqui depende, né? Se você pode ter o custo do produto vendido ou o custo do serviço vendido, né? CPV e o CSV. Mas aqui da receita operacional líquida, você retira isso, de acordo com a atividade da sua empresa. Aí você tem o lucro operacional bruto. É daqui para frente que você começa a ver o resultado. Ok? Tá bom, vamos continuar aqui. Agora, no lucro operacional, você vai tirar as despesas operacionais, lembra? Não é relacionado com atividade fim, e algumas receitas operacionais que também podem acontecer. Okay? Pode entrar dinheiro também de algumas atividades que não são ligadas à sua empresa. Por exemplo, você pode ter aluguéis que entram para o caixa da sua empresa e ela não tem nada a ver com a sua produção. Beleza? Vamos entrar nas contas aqui? Não, não precisa. A gente só quer entender o que é o passo a passo da DRE para a gente saber, quando olhar a DRE, a gente saber onde a gente está. Beleza, depois que eu tiver essas despesas, aí eu tenho o lucro líquido do exercício, antes dos impostos sobre o lucro. Agora, você deve estar perguntando, mas por que eu estou pagando um imposto aqui se eu já paguei imposto aqui? Aqui é uma coisa muito importante que funcionou para mim quando eu comecei a pensar assim e eu quero que você pense assim e veja se te ajuda. Olha só, nesse caso aqui, lembra que a gente falou aqui de deduções sobre vendas e impostos sobre vendas. Estou falando do core da sua empresa, do núcleo dela. Eu estou fazendo essas deduções aqui.
né? Estou deduzindo e pagando impostos. Uma dica que eu ouvi de uma professora de contabilidade muito legal, que ajuda a pensar bem, é o seguinte: quem paga esses impostos é o cliente. Ele chega e paga isso embutido no preço. Então, na verdade, a empresa recebe esses impostos e recolhe para o Estado. Ela só faz a passagem. O cliente que pagou. Então, ela recolhe e passa para o Estado. Ok? E aqui embaixo, agora sim, a sua empresa, você está pagando sobre o seu lucro. Aqui é o imposto dela, da empresa. Então aqui a gente faz menos as contribuições sociais e o imposto de renda. O imposto de renda saiu positivo aqui, tá errado, tá? É negativo. É menos e menos. É contribuição social e imposto de renda. Bom, depois que você pagou isso tudo, finalmente você chegou ao finalzinho da sua DRE. Você tem a apuração do resultado desse exercício. Tem um lucro líquido do exercício, que finaliza a DRE. Então, você saiu da receita operacional bruta, passou por vários passos aqui até chegar aqui. Aqui é o que importa principalmente para a gente, se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Claro que aqui no meio a gente consegue visualizar muita coisa legal, que é onde a empresa está sendo mais ou menos eficiente. Mas, no final das contas, a gente quer saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Uma outra coisa que me ajuda a pensar é o seguinte: essa parte aqui, de receita operacional até o lucro bruto, você pensa ela como o núcleo, o coração da empresa. E aqui, depois do lucro operacional, quando você começa a apurar o resultado de fato, aqui você está mexendo com a operação, o dia a dia da empresa. É a parte que dá a continuidade da empresa. Entendeu? Eu espero que te ajude também. Uma outra coisa que alguns que já conhecem mais esses documentos devem estar pensando é o seguinte: pô, mas o cara não falou sobre EBIT, ou EBITDA, ou EBITDA, conforme alguns falam. Beleza, isso vai ser falado? Sim, mas agora, de novo, eu quero que você entenda a lógica de construção disso. Quando eu for falar de EBITDA, a gente já vai estar na parte de indicadores, a gente já vai estar montando indicadores, que a gente vai falar sobre margens. Agora eu quero que você entenda o processo, eu quero que você entenda a lógica de construção e eu espero que você tenha entendido, porque é isso aí, é só isso. A DRE é só isso. Você entendeu essas partes, beleza. O resto é prática, é pegar, se debruçar em cima da DRE e começar a analisar uma DRE ponto a ponto. Beleza? Agora a gente vai passar para aquela planilhinha da Fundamentos que a gente analisou no balanço patrimonial e a gente vai ver a DRE de fato. Olha só, já estamos aqui com a DRE aberta, né? Nós estamos aqui com o documento contábil da Fleury, baixamos lá do site Fundamentos. Se você não sabe como chegar até aqui, veja no card aí que eu ensinei como baixar essa planilha, beleza? Então olha só, lembra dos passos lá. Primeira coisa que a gente tinha, receita bruta. Opa, tá aqui, né? Vamos aqui botar uma cor pra gente ver a carinha dela aqui. Receita bruta, beleza. E aí aí teve as deduções, né, da receita, e você tem o quê? Receita líquida. Lembra que a gente viu isso? Então vamos marcar aqui. Aí você tem aqueles custos dos serviços, né? Você tem, o próximo vai ser resultado bruto. Você deve estar estranhando porque lá fala lucro bruto e tal, e aqui apresenta como resultado, mas isso é normal. Eu sei que tem uma lei que regulamenta isso, mas não sei por que as empresas colocam nomes diferentes. Bom, é se acostumar com isso e é isso que a gente tem. Aí beleza, temos aqui resultado bruto, você entende aqui como começa como lucro bruto, e aí você vai ter aqui as despesas, outras receitas, né, que a gente falou, né, as receitas financeiras, receitas financeiras, despesa financeira, resultado não operacional, e aí você vai descendo aqui até chegar em resultado antes da tributação, lembra? Ok, chegamos aqui em resultado antes da tributação. Depois, você começa a ter alguns descontos, lembra? E você vai chegar em lucro e prejuízo. Então, isso aqui é a DRE que a gente acabou de ver lá no PowerPoint.
No início parece meio confuso, mas vocês vão ver que isso aqui a gente vai conseguir tirar os indicadores daqui e vai ficar muito mais fácil quando a gente começar a mexer de fato aqui, começar a gerar alguns indicadores. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Essa parte ela é muito importante para qualquer investidor que queira caminhar com as próprias pernas. Beleza? Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.